que oração, irmãos? Essa é, sem sombra de dúvidas, uma das respostas em oração que mais chamam a nossa atenção na narrativa do texto sagrado. O que vemos aqui é a espiral de declínio de Jonas, pois as cenas do capítulo 1 mostram essa distância de Jonas com relação ao Senhor e a consequência da desobediência de Jonas é o seu lançamento ao mar. Em um ato um tanto quanto suicida, Jonas reconhece que ele precisava ser lançado ao mar, pois ele entende-se ou se entendia como a causa da tempestade e por isso ele se entendia também como a chave para solucioná-la. E incrivelmente Jonas não morre. A Bíblia diz que o Senhor enviou um grande peixe e esse grande peixe ele vai resgatar, vai engolir Jonas. E a lição principal que podemos aprender com isso é que o grande peixe ele salva Jonas. E pastor, esse grande peixe salva Jonas de quê? Esse grande peixe, na verdade, ele salva Jonas dele mesmo. Uma vez que o maior perigo que o texto apresenta não são os ninivitas violentos, não é a grande cidade terrível, não são os ímpios marinheiros, mas o grande perigo latente no texto é um profeta pródigo, revoltado e desobediente em seu coração obstinado. Então nós podemos concluir sim que o grande peixe, ele guarda Jonas, ele salva Jonas. E diante disso, meus amados irmãos, nós vamos aqui chegar a esse detalhe final da nuance do último capítulo, do último versículo do livro de Jonas. O texto termina no capítulo 1 com a informação de que Jonas sozinho estava ali no grande peixe. E lá ele vai passar 3 dias e 3 noites e vai conhecer o dilema do sofrimento à medida em que os eventos vão acontecendo. O que Jonas vai narrar para nós aqui em oração é uma experiência profundamente dolorosa. E eu citei para você na semana passada Augusto Nicodemos quando disse que o sofrimento é um meio que Deus usa para lembrar aos seus filhos que o céu não é aqui. Também citei para você que C.S. Lewis ele vai declarar que o sofrimento é o megafone que Deus usa para despertar um mundo surdo ao seu redor. Então veja, o que Jonas vai vivenciar agora é a experiência de um sofrimento em face ou por causa da desobediência. E veja, meus amados irmãos, o que o capítulo 2 vai nos informar, que vai nos chamar a atenção, é que na verdade, como falei semana passada, o que o capítulo 2 vai revelar para nós não é o que está acontecendo dentro do grande peixe, mas é o que está acontecendo dentro de Jonas. Eu sei que causa em nós uma certa curiosidade a saber qual foi o peixe, que tipo de peixe era aquele, o que é que Jonas comeu, como Jonas dormiu, o que é que tinha dentro das vísceras do peixe. Mas na verdade, a grande informação do capítulo 2 não é sobre o peixe, é sobre Jonas. Não é o que acontecia dentro do peixe, mas o que estava acontecendo dentro de Jonas. Então permita-me falar para você essa noite que a grande história do capítulo 2 é a história de Jonas. Não é a história das vísceras do peixe, mas é a história do coração de Jonas. E o resultado disso, irmãos, é que Jonas ali, como ele mesmo disse, no inferno, num terrível abismo, em face ao sofrimento por causa da desobediência, ele vai orar. E o ato de Jonas orar é o ato de finalmente ele cair em si. E aqui se manifesta mais uma faceta de conexão entre a história de Jonas e a história do filho pródigo. Porque assim como o filho pródigo, Jonas finalmente cai, e ele cai em si. E a ideia de cair em si é muito interessante, porque cair em si é recobrar as suas emoções normais. É aquele estalo para a vida normal, para a sua sanidade mental. E quando Jonas percebe que ele precisava voltar para ele mesmo, o resultado é que ele vai orar. E me permita falar um pouquinho com você essa noite sobre oração. Jonas, ele ora depois de todas as circunstâncias anteriores. E o que nós podemos aprender com Jonas aqui é que, irmãos, Jonas não ora quando Deus ordena para que ele vá para a missão. Jonas também não ora antes de entrar no navio. Sabe aquela coisa de crente para pedir confirmação antes de viajar? Pois é, Jonas não faz.
Jonas também não ora quando o capitão lhe ordena: levante e clame. Tampouco Jonas orou em qualquer circunstância anterior. E o resultado, irmãos, não podia ser outro. O resultado é que Jonas não para de descer. Jonas desce a Jope, Jonas desce ao navio, Jonas desce ao porão do navio, desce ao mar e agora desce ao grande peixe. O que nós podemos concluir aqui, irmãos, sobre Jonas é que ele era um homem em conflito com Deus. E o fato de Jonas não orar era uma resposta das armas que ele dispunha nessa luta contra Deus. Jonas não ora, porque Jonas ele possuía um juízo de valores um tanto quanto farisaico. E no juízo de valores de Jonas era um juízo de valores semelhante ao irmão mais velho do filho pródigo, que usava a seguinte lógica: ele aceita a misericórdia de Deus sobre si, mas rejeita a misericórdia de Deus sobre os outros. Jonas, ele simplesmente foge de Deus, porque o seu juízo de valores não aceita um Deus que aceita pessoas. E veja, meus amados irmãos, o Deus que Jonas tinha em mente não correspondia à realidade, porque o Deus que Jonas tinha em mente era um Deus tribal, era um Deus de tribo, era um Deus pertencente apenas a um povo, a uma clã. Mas o Deus da Bíblia, eu vim falar para você, ele não é hebreu, ele não é israelita, nem evangélico ele é Deus. E o seu exercício de graça é se compadecer com pessoas, sejam elas ninivitas, sejam elas de qualquer etnia, raça. A questão de Deus não é étnica, a questão de Deus é ética. O que Jonas não vai entender é que Deus é muito grande para caber nas suas caixinhas religiosas. As lógicas religiosas de Jonas não suportam a ideia de um Deus que se compadece em misericórdia por pessoas ruins. E esse é o retrato, irmãos, da nossa salvação. Deus não nos salvou porque nós éramos ou somos bons. Deus não nos salvou por causa da nossa intelectualidade ou tão pouco capacidade. O fator da salvação em nós consiste que nós éramos maus e o Senhor nos achou quando nós estávamos perdidos em nós mesmos. O que pessoas como Jonas, Sidney, não vão entender nunca é que a misericórdia de Deus, ela se manifesta especificamente para pessoas como nós. Veja, meus amados irmãos, Jonas luta com Deus, reluta com Deus, até orar. Amém, igrejinha? Jonas luta com Deus até ser vencido pela oração. E a oração vai mostrar a Jonas que na batalha com Deus, vence quem perde. Na batalha com Deus, vence quem é vencido. Jonas está lutando, está relutando, está dizendo: eu não vou, eu não faço, eu uso do meu arbítrio, isso e aquilo. Deus fala: acabou, Jonas. Apesar de você, eu faço. Apesar de você, eu sou soberano. Apesar de você, a missão é minha, não sua. Por isso, Jonas, não adianta você lutar. Aquela palavra que Deus fala, que Jesus fala a Saulo, né, pastor Fábio, quando Saulo está a caminho de Damasco para perseguir os crentes, Jesus fala assim: Saulo, Saulo, porque me persegues? Só que no outro relato de Atos, Paulo vai dar mais detalhes e Jesus fala para Saulo assim: Saulo, dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, não adianta. Como dizia um amigo meu, quando Deus quer, está querido. Não tem jeito, né? E você pode lutar, você pode espernear, você pode dizer não, mas o Senhor soberano sobre todas as esferas e sobre todas as coisas é soberano para vencer a luta do seu coração obstinado. A oração, meus amados irmãos, vai mostrar para Jonas que na batalha com Deus vence quem perde. Quando Jacó lutou com Deus, a Bíblia diz que o resultado da luta é que Jacó diz que lutei com o anjo e prevaleci. Mas na luta ele perdeu, saiu mancando. Mas por que ele fala que prevaleceu? Porque ele saiu vivo. Porque lutar com Deus e sair vivo já é uma grande vitória. Porque ninguém consegue vencer esse Deus, irmão. E a gente canta, né, que Jacó segurou o anjo. A gente não, canta por aí que Jacó segurou o anjo. E no refrão canta: me dá a minha bênção. E que a gente pensa na bênção?
E Jacó queria carro, casa, ser rico. E Jacó já era o homem mais rico da terra. O que Jacó queria era não ser mais Jacó. Era ter um caráter mudado, transformado. Porque na nossa luta com Deus, meus amados irmãos, Ele sempre nos vence e doma o nosso terrível coração. Jonas vai aprender essas nuances de forma muito prática. Agora veja, existe uma expressão de graça que a gente encontra aí no versículo 1, que diz o seguinte: lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Que tremendo, irmãos. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor seu. Seu aqui é pronome possessivo. Seu Deus. Ou seja, ainda que Jonas tivesse fugido dele, Jonas ainda pode chamá-lo de seu. Que nuance da graça. Ainda que Jonas se distanciou terrivelmente deste Deus, Jonas, através da graça, ainda pode dizer: esse Deus é meu. Por mais desobediente que Jonas foi, ele ainda pode dizer: esse Deus é meu Deus. E sim, ele é Deus de Jonas mesmo. Ele é Deus dos que dão errado. Ele é Deus dos improváveis. Ele é Deus dos que erram. Ele é Deus dos que porventura ou por vez ou outra desobedecem. Mas Ele ainda é o nosso Deus, irmãos. Veja, no Salmo 23, Davi se apodera de Deus de forma possessiva e diz: o Senhor é meu pastor. E por mais que Davi seja infinitamente menor que Deus, é como se Davi entendesse que Deus é tão grande que ainda se entrega para que ele possa chamá-lo de seu. É essa pessoalidade da poesia do texto que me chama a atenção, porque Jonas está muito distante do Senhor, mas ele ainda sabe que quem pertence ao Senhor nunca deixa de ser dele. Quem de fato pertence a Ele está guardado por Ele. Então Jonas pode dizer que esse Deus que ele tanto lutou ainda é o seu Deus. Veja, irmãos, é interessante percebermos que esse texto começa dizendo que lá dentro do peixe. Essa informação é para nos deixar claro que Jonas foi longe demais. Jonas foi longe demais. E tudo isso, irmãos, se iniciou pela desobediência e pela falta de oração. Por favor, escute bem o que eu vou falar para você agora. Todo esse processo, Gabriel, que Jonas enfrentou, de ficar longe, de ir para o ventre do grande peixe, se iniciou por desobediência e por falta de oração. Veja, irmãos, o que nós vemos aqui é uma retroalimentação que acontece no texto de forma a declinar-se. Porque veja, a desobediência leva à falta de oração. A falta de oração leva ao pecado, e o pecado traz desgraça. E sabe, meus amados irmãos, todo declínio espiritual começa na falta de oração. E eu falei que eu queria gastar um tempinho com você aqui hoje falando sobre oração, porque se tem uma temática que nós negligenciamos é essa. E todo declínio espiritual, meus irmãos, começa com a falta de oração. E vamos ser sinceros, a gente é bom em qualquer coisa, menos na matéria de orar. Nós somos bons de exegese, de hermenêutica, nós somos bons de canto, de toque, nós só somos negligentes na oração. E nós não podemos esquecer que todo declínio espiritual começa exatamente na oração. E veja, pastor Fábio, a oração de Jonas, ela vai alterar a narrativa do livro de Jonas. Por quê? Porque até então nós temos aqui uma prosa. A partir do capítulo 2, ou no capítulo 2, nós temos uma poesia. Então até a descrição narrativa do texto é alterada pela oração. E essa oração poética de Jonas, ela é interessante, porque dentro do peixe Jonas ora. E veja, o texto vai dizer que diante dessa verdade da oração, Jonas vai ser tão confrontado que ele vai entendendo a soberania de Deus, e de forma poética ele vai nos trazendo algumas informações pertinentes. E veja aí o que diz o versículo 2. E ele disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor. Veja, irmãos, com a oração de Jonas, nós aprendemos pelo menos dois princípios interessantes. O primeiro é onde, e o segundo é como orar. Veja, Jonas disse que orou. E de onde é que ele ora? Ele ora do seu
desespero. É interessante como nós conseguimos dar nome às nossas lutas, sim ou não? É luta, é prova, é evento, é batalha, é peleja, é ou não é? Mas a gente sabe que a gente foi parar ali, sabedouros de que tudo começou pela negligência na oração. Então Jonas faz do lugar de desespero o seu lugar de oração. Então veja, irmãos, o sofrimento é o meio pelo qual Deus usa para descascar o velho Adão em nós. Há muito Adão em nós querendo governar. Aí Deus usa o sofrimento para esculpir em nós o último Adão, que é Cristo. Jonas está no lugar de desespero e ele vai aprender o que nós também precisamos aprender. É que mesmo não sendo agradável, um remédio amargo é necessário. Jonas fez do inferno um lugar de oração. Qual é a nossa desculpa para não orar? Jonas fez do seu desespero o seu lugar de oração. E a pergunta é: quais são as desculpas que a gente usa para não orar? Não, pastor, eu não oro porque eu sou ocupado demais. Irmão, ninguém foi tão mais ocupado que Jesus. E ele sempre tinha tempo para orar, sim ou não? Então use outra, porque essa não cola não. Por falar em Jesus, a Bíblia diz que se Jonas fez da aflição seu lugar de oração, Jesus fez do Getsemane o seu lugar de oração. Veja, a oração de Jonas, ela vai finalmente tirar Jonas do seu centro da razão. Porque até agora Jonas pode argumentar, Jonas pode falar, Jonas tem as razões que for, mas quando ele ora, ele vai reconhecer. Orando, irmãos, Jonas vai reconhecer. E como é a oração de Jonas? A oração de Jonas é uma aula teológica sobre oração. Porque veja, orando, Jonas se vê quebrantado, contrito, humilhado. E a oração vai mostrar para Jonas, de fato, quem é o Senhor da história. Porque até então, Jonas se vê Senhor da razão. Mas a partir de agora, ele se humilha a tal ponto de largar as rédeas da sua vida e reconhecer quem de fato pode trilhá-la. Veja, meus irmãos, a oração nos descentraliza do trono que criamos para nós. Amém, igrejinha? A oração nos descentraliza do trono que criamos para nós. Por que é que eu não gosto de orar? É porque no fundo, eu gosto de ser o Senhor da minha vida. Por que é que a gente não ora? É porque, na verdade, nós gostamos de ser os condutores da nossa própria história. Orando, Jonas vai dizer: Senhor, eu estou tão humilhado que eu não posso mais reconhecer, senão que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. A oração de Jonas, irmãos, o faz reconhecer três coisas. Primeiro, a graça. Segundo, a misericórdia. E por fim, a soberania de Deus. Tanto que ele logo aceita a repreensão do nosso Deus. Agora, escute por favor, por que é que a oração de Jonas é uma aula teológica sobre oração? Porque veja, Jonas orando, ele vai mostrar uma espécie de memória santificada. Em que sentido? Veja, Jonas tinha armazenado na memória os arquivos da graça, porque a oração de Jonas é uma menção de trechos de salmos. Dá para chamar o capítulo 2 de o Salmo de Jonas, porque o que é que Jonas faz orando? Ele vai simplesmente trazer um monte de salmo na sua oração. Então veja, irmãos, a leitura orante dos salmos são exatamente propícias para momentos de angústia. João Calvino disse que os salmos fazem a anatomia da alma. Alguém disse que se você espremer o livro de salmo, vai sair lágrima de tanta angústia, tanta dor que é revelada nos salmos e tanto lamento. E aqui, meus amados irmãos, se manifesta uma perspectiva interessante. É porque na oração de Jonas, você vai encontrar recorte do Salmo 3, Salmo 5, Salmo 16, Salmo 18, 31, 42, 50, 55, 88 e 120. Está tudo na oração de Jonas. Pastor, o que é que isso nos informa? É que toda essa perspectiva sobre os salmos que Jonas cita
ela é interessante porque são salmos que trabalham algumas visões. Quais? Fala sobre o homem, fala sobre a vida, fala sobre a morte, fala sobre o medo, desespero, esperança, fé e lamento. Escute isso aqui, irmãos. Os salmos e o salmo de Jonas nos ensinam que é possível unir lamento e adoração. Amém, irmãos? Irmão, não se preocupe com criança chorando não, viu? Não me incomoda, eu fico bem em paz. Então assim, se criança chorar, levantar, fique bem tranquilo, não fica só olhando para a mãe passar assim não, viu? Combinado? Porque senão aí me atrapalha de fato. A criança chorando não me atrapalha. Mas se todo mundo olhar, aí eu perco o foco. Então assim, ó, olhe para mim aqui e... beleza? Onde é que eu estava aí? No salmo. Pois é. Veja, irmãos, nós precisamos entender que os salmos que Jonas cita são salmos que falam sobre lamento. E veja, nós temos uma compreensão equivocada sobre lamento, e a poesia hebraica dos salmos, ela nos informa que é possível unir adoração e lamento. Afinal de contas, tem um livro na Bíblia chamado Lamentações. Então não é errado lamentar, o errado é murmurar. Pastor, e qual a diferença entre lamento e murmuração? É que lamento é você reclamar para Deus. Reclamação é reclamar de Deus. É possível lamentar e adorar? Sim, desde que a sua lamentação seja em forma de adoração. Não é aquela lamentação murmuradora, ó vida, ó céu, dá tudo errado para mim. Todo mundo dá certo menos eu. Não é essa. É um lamento que você sente a perca, mas você consegue tirar lições de adoração. Quer um exemplo disso? Salmo 22, verso 1, o salmo citado por Jesus na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Não dá para perceber aí a diferença de lamentação e adoração? Deus meu, adoração. Por que me desamparaste? Lamento. Qual é o erro? É que por vezes a gente troca. O lamento vem primeiro e a adoração depois. Jonas nos ensina, a partir dos salmos, que é possível que a gente lamente sem deixar de adorar. Sabe o que é que isso nos ensina, irmãos? É que nós podemos transformar as nossas dores em canção. É possível que as nossas mais profundas dores sirvam para nós de experiências de louvor e gratidão ao nosso Deus. Que oração tremenda a oração de Jonas. Porque no versículo 2 que a gente ainda está, ele vai conjugar 4 verbos no passado. Clamei e ele me respondeu. Gritei e ele me ouviu. Olha que tremendo isso, irmãos. Ele fala, eu clamei, Deus me respondeu. Eu gritei, ele me ouviu. Os tempos verbiais já estão no passado, indicando que Jonas já entendia que Deus havia o escutado e o perdoado. Não é tremendo isso? Jonas está orando e Jonas dizendo assim, eu sei que Deus me ouviu, também sei que ele me respondeu. Por quê? Pastor, como é que nós vamos saber que Deus nos ouve? Como é que eu posso saber que Deus me ouviu e que ele me respondeu e que ele me perdoou? É simples, é que assim como Jonas, nós podemos estar também profundamente arrependidos. Porque a Bíblia diz, no Salmo 51, versículo 17, que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Sabe o que significa a palavra quebrantado, irmãos? Significa enfraquecido. Olha que tremendo. Vencido, dobrado, domado, calmo. É esse o coração que Deus não despreza. Não é aquele lamento arrogante de Jonas anteriormente. Não é aquele lamento arrogante que no final das contas nós queremos domar Deus, mas é o bramido de um coração arrependido que fala, Senhor, está doendo, eu fui longe demais, mas está aqui meu coração diante de Ti. Ele está dobrado, está vencido, não há forças em mim, eu reconheço a Sua soberania. Jonas já entendia que Deus o havia respondido. Aí no versículo 3, como resposta desse entendimento, ele vai dizer, jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Olha que interessante, irmãos. Como é que Jonas sabe que todo o processo que ele passou, ele se sentiu arrependido e, portanto, perdoado? É que uma das respostas das orações é que a oração nos faz compreender as circunstâncias.
Jonas diz: jogaste-me nas profundezas. Quem jogou Jonas na profundeza, irmão? Quem foi? Foi Deus. Olha o que ele falou: jogaste-me nas profundezas. Só que peraí, pastor, no capítulo anterior a informação é que os marinheiros jogaram Jonas. Só que agora Jonas está dizendo assim: na verdade, Deus é tão soberano, mas tão soberano, que até os marinheiros que me jogaram lá foram instrumentos de Deus para minha repreensão. Então a oração, sobretudo, nos fará compreender as circunstâncias de Deus em meio às nossas desobediências. Jonas fala: jogaste-me no mar, ou nas profundezas. E ele usa aqui uma expressão interessante: no coração dos mares. Que lugar será esse? No coração dos mares. O termo hebraico é Belav Yamim, dá o entendimento de que era um lugar extremamente profundo. Só que veja, irmãos, as profundezas que Jonas experimentou nos mares não foram mais profundas do que as profundezas do seu coração. Jonas falou assim: eu estou numa profundidade tremenda aqui, essa densidade do mar, de água, mas eu caí em mim e percebi que o lugar onde estou é um lugar extremamente profundo dentro de mim. E pobre é o homem que não reconhece o seu estado miserável diante de Deus. Pobre é o homem que não percebe as profundezas com a qual o seu pecado lhe levou, e Jonas está percebendo isso. O coração dos mares não é tão profundo quanto o coração de Jonas. Deixa-me falar uma verdade para você aqui essa noite. O coração dos mares não é tão profundo e tão denso quanto o seu coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração. Então, impulsionado pelo seu coração, você pode ir para lugares profundos demais, mas nenhum lugar é tão profundo que a graça de Deus não possa alcançar. Jonas vai dizer no versículo 4, olha o que ele vai dizer no 4, é a confissão de um desviado. Eu disse: fui expulso da tua presença. Por que ele fala que foi expulso da presença de Deus, irmãos? Porque ele vai entender que Deus é tão soberano que até mesmo o fato de ele não estar enxergando mais a Deus não fugiu do controle de Deus. É interessante que a oração de Jonas o humilha tanto que ele fala assim: eu estou longe de Deus. E hoje a gente não, hoje aí o pessoal canta que é casinha favorita de Deus. Tipo assim, como disse o pastor Fábio, eu quero sentar no colo de Deus, né? Tem gente que canta, comer no seu prato, sentar. Que é isso, irmãos? Tem um livro herético aí que eu não quero que você leia nunca, Bom Dia Espírito Santo, de Benny Hinn. Ele fala que orando em uma experiência espiritual com Deus, supostamente, ele diz que orando, o Espírito Santo disse: Benny Hinn, ele acaba de orar e diz assim: acabei. O Espírito Santo fala assim: Hinn, por favor, só mais 10 minutinhos. Sendo que Davi, homem segundo o coração de Deus, disse: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. A consciência bíblica ela é tão tremenda, irmãos, e a consciência antropocêntrica ela é tão herética, porque as pessoas querem usar de lógicas piedosas para serem o centro de Deus. Foi o que você ouviu recentemente aí, né? Na pregação de um coach, dizendo que você é o centro do coração de Deus. E Jonas, eu fui lançado fora. E Davi, não me lances fora, por quê? Porque nós estamos falando de Deus, irmão. Ou essa mensagem nos humilha, ou a nossa fé não é a fé cristã. Ou que o processo que Jonas passou a gente passa, ou então nós vamos ser o centro de tudo mesmo, e tudo gira em torno de nós. Aí a gente canta sobre nós, ora sobre nós, prega sobre, ensina sobre nós. Aí se voltar para a Bíblia, volta e ver um profeta humilhado dizendo: eu fui longe demais. Mas por outro lado, é ver que Deus, ainda que Jonas foi longe demais, ele não foi longe o suficiente do alcance, do olhar misericordioso de Deus. Oh, irmãos, nas profundezas do mar, Jonas vai lembrar de coisas tremendas que aconteciam no seu dia a dia. Porque olha o que ele fala: eu fui expulso da tua presença. Aí em uma perspectiva futura ele fala: contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Jonas, no mais profundo mar, distante de Deus e de tudo, vai lembrar de quê, irmãos? Da igreja, da igrejinha.
do templo, do barulho de criança no culto. É o que Jonas lembra. Por quê? Porque tem situações que nós desprezamos, que só daremos conta o quanto elas eram valiosas quando de fato nós não temos mais perspectivas de futuro para viver. Você entendeu ou foi muito complexo? Jonas está distante de Deus e a primeira coisa que ele lembra é do templo. Por quê? Porque geralmente a gente despreza isso aqui. Não, eu vou na igreja se der, apareço lá um mês, outro não vou. Na terça-feira eu vou, se eu chegar cansado, nem penso que eu vou. Por quê? Porque geralmente nós desprezamos as dinâmicas da graça manifesta através dos meios de graça. A experiência comunitária, irmãos, é uma experiência que nos fortalece. E veja, Jonas lembra do templo, porque ele vai lembrar das dinâmicas da fé. A palavra, o louvor, a oração, a comunhão, esse prazer de estarmos aqui no dia do Senhor. E pense comigo, irmãos, por favor, não deixe a coisa chegar longe demais para você perceber que o que você sempre teve, você só vai poder valorizar quando de fato você perder. Jonas lembrou do templo, mas o templo era algo que estava disponível para Jonas a vida inteira. E eu estou cansado de ver pessoas com essa mesma experiência, desprezando a igreja, o templo, a comunhão, a rotina de culto, essa coisa da graça manifesta em nós. E não é só isso. A gente só deixa para perceber que de fato perdemos as coisas quando não tem mais jeito. É marido que só deixa para falar que ama quando o casamento já está por um fio. É esposa que só deixa para reconhecer o valor do marido quando esse já está pronto com as malas para ir embora. Jonas nos ensina que tem coisas do cotidiano que nós precisamos dar valor. Porque senão, irmãos, nós vamos lembrar, mas possivelmente não teremos mais como vê-las. Só que a perspectiva de Jonas, ela é futura. A perspectiva de Jonas é olhar e perceber que ainda tem esperança para pelo menos ver o templo. Onde Jonas foi parar, irmãos? Em um local de águas agitadas, cercado pelo abismo, totalmente longe da presença de Deus. Aí ele vai fazer uma confissão no versículo 6. E a confissão de Jonas, ela é tremenda. Olha o que ele diz no versículo 6. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Como é que Jonas começa a sua confissão, irmãos? Afundei, ou seja, deu errado, eu perdi. Na luta com Deus, eu fui vencido, afundei. Isso é belo, irmãos. Sabe, tem experiências que nós vivenciamos, irmão Israel, que nós de fato precisamos reconhecer isso. Afundei. E qual é o problema disso? O problema é que por vezes nós não assumimos a condição de ter perdido e tentamos mostrar que estamos flutuando sobre a superfície, quando na verdade estamos afundados. E Jonas fala: afundei, eu me rendo. Ele está perdido, incapaz de destrancar as portas da sua prisão, reconhecendo o quanto ele está perdido, mas ele fala assim: mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Irmãos, nós aqui da Ponte, por sermos uma igreja confessionalmente reformada, nós damos uma ênfase muito grande à soberania de Deus, principalmente na salvação. Nós somos monergistas. O que é isso? Mono da ideia de um. Então a ação da salvação, ela parte de um ser. Quem? Do homem? Não, Deus. É Deus quem se inclina em salvar pecadores como nós. Nós não somos sinergistas que creem na sinergia do homem e de Deus, e se Deus escolhe, o homem tem que decidir no final. Não. A Bíblia diz que dele é o querer e o efetuar. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E esse versículo aqui, irmãos, ele deixa isso muito claro. Olha o que Jonas vai dizer: afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Aí ele conclui o versículo falando assim, ó: mas tu trouxestes a minha vida de volta à cova. É interessante como Jonas constrói as doutrinas da graça na sua oração.
porque esse é o retrato da nossa salvação, irmãos. Como Jonas, nós estávamos mortos, segundo a Bíblia, entenebrecidos no entendimento. A salvação é Deus em Cristo nos resgatando das nossas sepulturas e nos dando vida. Essa é a ação soberana de Deus através de nós, irmãos. O Senhor nos viu mortos. O Senhor nos viu perdidos em nós, e a ação dele foi nos salvar. E a ação dele não foi possibilitar, não foi criar uma possibilidade para a salvação. A salvação é um fato executado. Nós experimentamos a graça de termos sido livres do inferno e, sobretudo, de termos sido resgatados da morte. Graças a Deus que inicia o seu processo de salvação em nós, e nele nós podemos confiar e descansar que aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para aperfeiçoá-la. Você pode dizer graças a Deus aqui essa noite, irmãos. Essa consciência da salvação, irmãos, nos leva a uma vida de piedade e graça. Vamos fazer aquele exercício mental? Dá para lembrar o quanto você estava morto aí? Não dá? Ô irmão, a gente estava tão morto, tão longe como Jonas, tão distante, tão perdido em nossos pecados e delitos, mas Ele nos viu, Ele nos achou. Quando você lê Confissões de Agostinho, Agostinho confessando de fato os seus pecados e muitos pecados e a ação da graça em resgatá-lo, Agostinho conta várias anedotas, e uma delas é que ele diz que certa feita ele estava em casa, e ele que outrora andava em vários prostíbulos, agora deixou de ir, converteu-se, vivia uma vida piedosa ao Senhor. Aí as prostitutas do prostíbulo sentiram falta de Agostinho, disseram, alguma coisa aconteceu, foram na casa de Agostinho e disseram, Agostinho, o que houve? Você não mais nos procura, você não quer saber mais de nós, veja, nós somos as mesmas. Aí Agostinho disse, não consiste no fato de vocês serem as mesmas, eu não sou mais o mesmo. Isso é salvação, irmãos. É alguém morto no pecado, ser resgatado por Deus e ter vida. Vida para quê? Vida para resistir o pecado. E Arim, toma para mim aí, ó. Agostinho disse também que uma certa feita, uma dessas moças passou por ele e disse, Agostinho, veja, sou eu. E ele respondeu, mas não sou eu. Por quê? Porque o Senhor me tirou desse lugar de morte e me trouxe para a vida. A oração de Jonas, irmãos, é uma oração que indica o movimento de Deus em inclinar-se para nós. Um certo autor, que eu não vou lembrar agora, disse que graça é quando o amor é manifesto de cima para baixo. Misericórdia é quando ele é extensivo ao nosso alcance. Mas amor é quando ele desceu da cruz e nos alcançou nos nossos delitos e pecados. Tu trouxeste a minha vida de volta, Senhor meu Deus. No versículo 7, Jonas vai dizer, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. A minha oração subiu ao teu santo templo. Veja, irmãos, Jonas está falando o seguinte, que quando a alma dele desfalecia, já prestes a morrer, o que houve? Ele se lembrou do Senhor. Meus irmãos, me permita falar uma coisa para você. Assim como o filho pródigo, Jonas, no mais terrível auge do seu pecado, se lembra do pai. Jonas lembrou-se do pai, e o caminho de volta, ou seja, o caminho do arrependimento, sempre começa na memória. Deus sempre nos fará lembrar o que nós devemos fazer para voltar. É interessante que quando o filho pródigo sai de casa, o pai não vai atrás, né? O pastor que perde a ovelha vai em busca. A mulher que perde a dracma levanta para procurar. Mas o pai que perde o filho não vai atrás do filho. Por quê? Porque o pai sabe que o filho conhece o caminho de volta. É só ativar a memória. É só cair em si.
E ativar a memória, irmãos, para as coisas espirituais é um dos pontos mais importantes para a nossa fé. Paulo disse a Timóteo: lembra-te de Jesus Cristo. Como alguém pode esquecer de Jesus? É como se Paulo dissesse: ocupe a sua mente com o que de fato importa para a sua fé, Cristo Jesus ressuscitado. Lembre-se. Então, assim como o filho pródigo, Jonas lembra do pai, mas orando ele fala que também lembrou do templo, da casa do pai. E o filho pródigo também lembra da casa do pai. Deixe-me fazer duas aplicações rápidas aqui para você, irmão. O filho pródigo e Jonas, eles lembram do pai e lembram da casa do pai. Primeiro, quais são as memórias que nós temos de Deus? Segundo, e talvez importante como, quais são as memórias que nós temos da casa de Deus? Quando o filho pródigo lembrou da casa do pai, ele falou: na casa do meu pai até os empregados comem, ou seja, lá é uma casa de amor, o pão é compartilhado. A pergunta é: será que um irmão afastado pode lembrar da igreja e dizer assim, lá tem amor? Ou será que ele vai dizer assim, lá tem fofoca? Volto nada, aquilo ali é uma rede interminável de fofoca. O filho pródigo lembrou e percebeu que na casa do pai tinha amor. Jonas lembrou e lembrou das dinâmicas da graça que aconteciam na casa do pai. No versículo 8, Jonas diz: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Que verdade, irmãos! É verdade ou não é? Aqueles que desprezam, ou aqueles que acreditam em ídolos inúteis, desprezam a misericórdia. Essa é uma das verdades mais absolutas da Bíblia. O problema é quem está dizendo. Jonas está condenando os ídolos dos outros, se esquecendo dos seus próprios ídolos. Ele está olhando para os ninivitas, para os assírios, para o povo ímpio, e está dizendo: esse povo se prostra diante de imagem, esse povo, eles levantaram falsos deuses, esse povo adoram Baal, e os Baalins são idólatras. Pois é, Jonas, veja, a oração de Jonas é uma oração correta, a prática é que estava equivocada. É o que a teologia chama da diferença da ortodoxia para ortopraxia. Jonas era ortodoxo, ou seja, conservava uma fé correta, mas a ortopraxia de Jonas era deficiente. Por quê? Porque a ortopraxia é o que nos leva à prática, não é o quanto eu conheço, é o quanto eu pratico. Então a ortodoxia de Jonas estava em conflito com a sua ortopraxia, porque ele conhecia muito, mas praticava pouco. Jonas sabe que a idolatria era pecado, mas não percebeu que os ídolos do seu coração já o haviam contaminado. E sejamos sinceros, meus irmãos, nós somos exatamente assim, sim ou não? Por vezes, a gente olha os ídolos dos outros e se esquece dos nossos. Não, pastor, não tenho ídolos. Tem. João Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E em última análise, ou você está adorando a Deus, ou está idolatrando alguma coisa. E veja que na idolatria, o pecado dela é que o alvo dela não é o que se adora, mas quem está adorando. Por exemplo, alguém que idolatra dinheiro, ele não vai acender vela para dinheiro, né? Não coloca o dinheiro no altar, mas ele usa o dinheiro para quê? Para benefício próprio. Jonas não percebe que por vezes nós somos tão idólatras, ou até mais, do que muitos outros que não conhecem a Deus. Por vezes, irmãos, nós fazemos do que era para ser algo bom, aquilo que é o nosso maior ídolo. Então veja, Jonas possuía uma cosmovisão correta, mas a sua prática estava equivocada. Porque Jonas está enxergando o pecado dos outros, mas não consegue enxergar o seu próprio pecado. Eu queria concluir, irmãos, com a informação do versículo 9. Olha que texto maravilhoso. Eu quero concluir com exatamente essa informação. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. Olha que nuance da graça. A oração que começou com um lamento, agora termina com um cântico de gratidão. Você entendeu isso? A oração que começa lamentando, agora é concluída com o profeta agradecendo. Essa é uma das experiências mais tremendas da graça.
É o Deus que transforma as nossas dores em música, em canto. As nossas mais terríveis e tremendas e profundas dores, elas podem virar motivos de gratidão a Deus. Então, a oração de Jonas, que começou com um lamento, termina com um cântico e um brado. Que brado é esse? A salvação vem do Senhor. Ô irmãos, não dá para falar isso aqui sem que a nossa estrutura emocional não seja abalada, sim ou não? Porque veja, Jonas está finalmente reconhecendo que a salvação vem do Senhor. Na maioria das traduções diz que a salvação vem somente do Senhor. Essa expressão, irmãos, é a expressão central das Escrituras. O que é a Bíblia? A Bíblia é a grande narrativa de um livro que mostra Deus insistindo em salvar homens pecadores. Só que Jonas vai além. Jonas fala assim: a salvação vem do Senhor. Como quem diz, não existe outra fonte de salvação, não existe outro meio para a salvação. A salvação pertence somente a Deus e a mais ninguém. Se alguém é salvo, irmãos, é salvo totalmente pela ação de Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui: Deus não te salva parcialmente. Sabe aquela história de ficar ligeiramente grávido? Não tem essa história? Pois é, ninguém fica ligeiramente salvo. Ou você é, ou você não é. Por quê, pastor? Porque não depende do que corre, não depende do que quer, mas de Deus que se compadece. Porque a salvação não é obra nossa, a salvação pertence ao Senhor. Não vem de esforço humano, não vem das suas capacidades, não vem dos seus votos que você possa fazer, não vem de projeto do seu coração. A salvação, ela vem completamente e suficientemente de Deus. Tem uma canção que a gente canta aqui, que diz que nós não somos salvos pelo nosso desempenho, nós não somos salvos por nossa moral. Aí a canção é feliz quando fala assim: pois meu Cristo me salva sozinho. Ô irmãos, se nós tivéssemos o entendimento de cantar isso, porque não são as nossas cosmovisões que nos salvam, não são os nossos méritos, a nossa obra, o que a gente faz. Cristo nos salva sozinho, Ele é suficiente. Amém, meus irmãos? Eu queria concluir dizendo o seguinte para você: não nos salvamos a nós mesmos, é Deus que nos salva. O que é o nome disso, pastor? Isso é evangelho. E o que é evangelho? É declarar para o mundo que Cristo é suficiente para nos salvar dos nossos pecados. Amém, meus irmãos? Fiquemos de pé nessa noite.